Romanos 8, 26 a 30. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Espírito Santo, aqui está a tua palavra, nós não podemos nada sem ti. Dependemos da tua assistência, da tua iluminação. Fala conosco, e a gente quer aprender a andar contigo, quer aprender a te amar, quer aprender a honrar o teu nome. Faz isso em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Versículo 26 e 27 do capítulo 8 de Romanos, uma das passagens, os dois versículos mais importantes sobre oração no Novo Testamento. Vamos ler? Também semelhantemente o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Nós sabemos orar, nós oramos, mas não oramos como convém. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Por causa da nossa fraqueza, não sabemos por que orar. Mas as orações que a gente oferece são oferecidas por nós pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que leva as nossas orações. Amém? Eu ouvi uma frase muito linda sobre isso hoje, de alguém lá no passado, não gravei o nome, ele diz assim: a oração é o divino em nós, apelando ao divino sobre nós. Lindo, né? Existem duas razões para a gente não orar como convém. Quantas razões? Duas. Qual a primeira? Eu vou dizer. Porque não podemos prever o futuro. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Daqui a um ano? Daqui a uma hora? Nós não sabemos orar como convém. O Espírito sabe o que vai acontecer amanhã? Sabe. Deus não sabe o que vai acontecer daqui a um ano, 10 anos, 100 anos? Sabe todas as coisas. Jesus previu há 2000 anos atrás o que estaria acontecendo hoje, e está acontecendo exatamente como ele disse. Então nós podemos confiar. Então a primeira razão que nós não sabemos orar como convém é porque não podemos prever o futuro. A gente pede para Deus nos livrar das coisas que são para o nosso bem. Ele disse: eu é que sei os pensamentos, os planos que eu tenho a respeito de vocês. Os pensamentos deles são de bem, de paz, não de mal, para nos dar o quê? Um futuro e uma esperança. Nós não conhecemos o futuro. Ele conhece. Portanto, nós não sabemos. É simples. A gente não pode ver o futuro para saber o que é que vai acontecer. E a segunda razão, porque a gente não ora convenientemente, é porque a gente não sabe o que é melhor para nós. Os meninos sabem o que é melhor para eles? Os meninos, eles só querem o que serve para prejudicar eles. Não é assim? Ai dessas crianças se não fossem os pais. Não, meu filho. Então, ai de nós. Deus nos vê como filhos, como crianças. Por isso, ele intercede por nós sobremaneira, de uma maneira superior, com gemidos inexprimíveis. Então, a gente não sabe prever o futuro e nem sabe o que é melhor para nós. Então Deus está sempre agindo como um pai. Ele nega alguns pedidos, ou então ele obriga a fazer o que a gente não quer fazer. Pede uma coisa? Não. Ou então ele obriga você a fazer alguma coisa que você não gostaria de fazer. Quem gosta de tomar injeção? As crianças não gostam. E tu gosta? Mas às vezes o pai obriga. Então por que isso? Porque ele sabe o que é melhor para o menino. Às vezes nós agimos como menino. Nós não sabemos o que é melhor para nós. É preciso que Deus mande uma providência para nos livrar
do mal que nós queremos, que nós tanto insistimos e brigamos para ter. Uma perseguição para a gente não entrar naquele caminho que às vezes parece ser bom, mas no final, caminho de morte. Os gregos, eles proibiam orar por si mesmo. Nunca sabiam o que era conveniente para si mesmo. Mas não ore, porque você não sabe o que é bom para você. Eles ensinavam que orar era assim: peça só coisas boas, não diga o que é. Deus, me manda coisas boas. Eu me lembrei de uma pessoa que vocês conhecem, não vou citar o nome, e quando eu ia na rua, ela falava assim: traz uma coisa boa de lá para mim. Ela não dizia o que era, não. Eu já sabia o que era. Deixa que Deus decide. Que coisa boa é essa que ele vai dar, né? Deixa Deus decidir. É uma forma até inteligente de orar e dizer: Deus, me dá uma coisa boa, me faz uma coisa boa, me abençoa. A oração de Jabez, está lá no livro de Juízes, ele pediu que Deus abençoasse ele. Nós não conhecemos nossa real necessidade. Nós não conhecemos o plano de Deus com as nossas mentes limitadas. Então a gente pode levar a Deus nossos suspiros, nossos gemidos inexprimíveis que ele traduz e ele envia para Deus. A oração e tudo mais é de Deus. Então eu queria dar o título dessa mensagem: tudo é de Deus. Diga assim: tudo é de Deus. A gente não pode se defender, não pode se justificar, por mais que a gente se esforce. Quem nos justifica é a fé em Cristo Jesus. Justificado, pois, mediante a fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Não podemos nos justificar. Amém? A oração perfeita é a seguinte: eu queria que você orasse comigo assim. Diga assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. Amém, queridos? Então Paulo prossegue: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Os que amam a Deus, que são chamados de acordo com o seu propósito. Então Deus está cooperando com todas as coisas cooperam. E não precisa ser uma pessoa muito velha assim que nem eu, para olhar para trás e ver que o que a gente experimentou, tudo que a gente passou, né, que a gente pensava que era um desastre, na verdade era uma vitória, era uma coisa boa. E o que a gente pensava que ia ser uma desgraça na nossa vida, se constituiu numa bênção. Então a gente chora, a gente lamenta quando as coisas ruins acontecem, mas a gente precisa crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a gente tem que notar que essa experiência é só para aqueles que amam a Deus. Essa frase não está aqui de brincadeira. Para aqueles que amam a Deus. Porque é a mente de Deus que dá as ordens, não é a nossa mente. Nosso papel é crer, obedecer e amar a Deus. Mas é Deus que ordena tudo, que Ele que dá sentido ao mundo. Olha, Deus mantém as estrelas no seu lugar, os planetas em sua órbita, Ele controla o dia, Deus controla a noite, as estações, o inverno, Ele diz quando é que vai ser, o verão, o outono, a primavera. É Ele. É Ele que faz o universo ter essa ordem e não ser um caos. Esse mesmo Deus que dá ordem às estrelas também tem um plano, um propósito para a sua vida, para a minha vida. Ele tem um propósito para nós. Nada pode acontecer que não venha de Deus e que não seja parte do seu plano. Aí, para a gente se animar, eu queria que a gente fizesse mais essa oração. Deus, de agora em diante, me trate como quiser. Eu sou um contigo, sou teu, não vou fugir daquilo que tu achas que é bom para mim. Deus, me guie como quiseres. Quer me dar uma posição que permaneça ou fuja, que eu seja rico ou pobre, sempre vou te amar e te defender diante de ti dos homens. Amém? Então, se a gente aceitar, meus irmãos, o que Deus manda, o que Deus envia para nós, com gratidão, a gente conhece a paz. Lembra que Paulo fala que nós devemos orar com ação de graças? Está em Filipenses 4, e no fim ele diz: o Deus da paz estará com vocês. Quem luta contra Deus, luta
batendo a cabeça contra os planos de Deus. E isso não é bom. Se você ama Deus, se você confia, se você crê e está convencido que Deus é um Pai amoroso, você recebe humildemente tudo o que Ele manda. Amém? Então você vai ao médico. Ele passa um tratamento para você. Olha, você vai precisar fazer uma cirurgia, Luciano. Você vai se aborrecer com o médico? Vai. Olha, você vai ter que tomar uma injeção, Karina. O médico disse que você vai tomar uma injeção. E aí você vai ficar zangada com o médico? É? Ele quer seu bem. Assim é Deus. As coisas que a gente não gosta, muitas vezes, é o que é bom para nós. Quem não ama, não confia. Não, não vou tomar essa injeção. Você não confia no médico, você não confia em Deus, ele passa uma receita para você, você vai dizer que não toma? Aí você nem diz aí que não vai tomar, simplesmente não toma, não obedece. O que acontece, você termina lutando contra o Deus de bondade, que Deus quer ser bom com você, mas você luta contra ele. Se ira, se rebela. É somente para quem ama e confia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e confiam no Senhor. Então, porque para quem ama, todas as coisas vêm de um Pai amoroso. Todas as coisas vêm de um Pai perfeito, sábio, né, poderoso e que está operando sempre o que é melhor para nós. Por quê? Porque Ele é amor. Ele nos ama. Porque os que antes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Eu não vou descer muito detalhes sobre isso aqui, porque eu quero focar mais na questão da nossa dependência do Espírito Santo para a oração. Quem leva a nossa oração para o Senhor é o próprio Espírito Santo, que Ele conhece as nossas fraquezas, Ele sabe de tudo que nós precisamos. Então, nada melhor do que confiar num portador de uma mensagem que vai fazer efeito e que é o que Ele quer. Deus quer participar desse momento de oração com cada um de nós. Crer também é pensar. E às vezes a gente não pensa. A gente, se não pensa, a gente se torna frio, se torna lógico. Não, se Deus está cooperando, então não precisa me orar. Não é essa lógica, não é essa frieza. Nós precisamos experimentar, ter testemunho, ter coisas para contar, e a gente precisa prestar atenção na nossa vida de que se você parar para pensar, você vai ter muita coisa para dizer que Deus é bom, que Deus fez, que aquilo que você pensava que ia ser para o teu mal, Deus redundou em bem, né? Que aquilo que você pediu a Deus, que Ele não fez, mas foi bom Ele não ter feito. Que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, é isso que Paulo quer dizer. E a gente não espere, o Espírito vai orar, então não precisa orar. Nós precisamos orar. Porque quando nós abrimos a boca, Deus enche. Quando nós começamos a orar, você não sabe orar como convém, então Ele pega você. Quer dizer, uma criança que ainda não sabe andar direito, ele vai ficar sentadinho, deitado na cama o tempo todo. Não, meu filho, começa a andar, ele pega na mão e leva você. Assim é o Espírito Santo. Você começa a orar e deixa vai com ele. Isso é fé. Mas a gente não quer planejar a oração, quer escrever a oração, quer dizer, não, nós dependemos do Espírito Santo. E se ele está dizendo que nós não sabemos orar, nós sabemos orar, mas não como convém. Ele sabe mais que a gente. Por quê? Por causa daquelas duas coisas que a gente colocou, né? Que a gente não sabe, não pode prever o futuro, e a gente não sabe o que é melhor para nós. Então você pode pensar, né? Deus escolheu uns para abençoar e outros para amaldiçoar. Não é isso. Essa é uma seletividade, uma seleção terrível, que não é bom a gente pensar assim, né? Porque se trata de um Deus de amor que não faz exceção das pessoas. Então não é isso que a passagem ensina. Pense. Quando você pensa em suas experiências, pense. Não fique esquecido das coisas. Tente lembrar das coisas que Deus fez na sua vida, dos livramentos, das suas orações respondidas, das suas orações não respondidas. Porque não existe oração não respondida. Porque silêncio também é resposta. Faz sentido? Então, tudo é de Deus. Jesus Cristo veio ao mundo, viveu aqui, sofreu, foi para a cruz, morreu, ressuscitou, ascendeu os céus.
tudo propósito de Deus. A morte de Jesus não foi um acidente. Deus quis. Fazia parte do plano de Deus. A gente não faz nada, né, se a gente não concretizar essas coisas com os nossos testemunhos, com as nossas verificações, para que a gente tenha motivo para louvar a Deus, para agradecer a Deus. Tem coisas que você está na expectativa que ainda não tem uma resposta, mas não está esquecido. Deus não esquece de absolutamente uma só oração nossa. Por que isso? Porque não fomos nós que fizemos, tudo é Deus que faz. Até a nossa fé foi Deus que nos deu. Nós não podemos nos arvorar de nada. A gente não fez a história, nós só recebemos esse amor. O amor que nos despertou, o amor que nossos corações foram, né, nossos olhos do nosso coração foram abertos, nos convenceu do pecado, nos perdoou, nos salvou. A gente não fez nada. Tudo é de Deus. É isso que Paulo está lembrando aqui. Até as nossas orações são de Deus. Quanta gente se arvora porque ora bonito, porque isso não é seu, não é meu, é de Deus. Se você julga, hoje também foi falado, acho que foi sobre julgamento, você vai julgar, você está julgando o Espírito Santo, cuidado. Tudo é Ele. Você está julgando a pregação, é Ele. Vamos deixar o Espírito Santo, né, fluir em nós e através de nós. Oséias 13:5 diz assim: eu te conheci no deserto. Meus irmãos, quanta gente quer conhecer as pessoas no apogeu, né? Mas Deus nos conheceu aonde? No deserto, na pior das situações. O que é que um deserto tem? Só sofrimento. Só frio à noite, gelo, e de noite um sol escaldante, areia. Só há no deserto sofrimento. E Deus fala através do profeta Oséias: eu te conheci lá nesse deserto. E em Amós 3:2 ele fala assim: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Está vendo? Ele está falando para quem? Os discípulos, aqueles que eu chamei e também conheci. Repara, portanto, aos que predestinou também chamou. E os que chamou, esse também justificou, conheceu. E aos que justificou, esse também glorificou. Quando a gente olha para trás em nossas experiências, então a gente pode dizer: eu não fiz isso. Eu nunca poderia ter feito isso. Deus fez tudo, eu não fiz nada. Eu nunca poderia ser crente. Nunca. Deus fez isso. E eu sei que você também está pensando nisso agora. Você nunca imaginou um dia como o dia de hoje, estar sentado aqui numa cadeira, numa igreja de crente. Uma igreja ruim, um pastor ruim, uma ministra de louvor ruim, um diácono ruim. Né? É ruim. Por que ele não está cheio? Porque é ruim, se fosse bom, estava cheio. Mas é Deus que fez isso. Você vai se recusar? Foi Deus que te trouxe. Foi o Espírito Santo que te colocou aqui. Tudo é dele. Tudo pertence a ele. O Espírito Santo está em nossas vidas, mas a gente pode recusar, né? Em vez de buscar o caminho dele, tomar o nosso próprio caminho. Tudo é de Deus, Deus fez tudo, eu não fiz nada. Desde o começo, Deus nos escolheu para a salvação. Antes da fundação do mundo, Efésios fala isso lá. E antes da fundação do mundo, ele nos escolheu nele para, né, sermos santificados, sermos irrepreensíveis, e em amor nos predestinou para isso. Então, Deus fez tudo lá desde o começo. Então, você nem existia, você podia fazer alguma coisa para ser salvo, para ser quem você é. Chegou um tempo que ele chamou. Aos que predestinou, ele também chamou. Então, meus irmãos, o que é que acontece? O orgulho do nosso coração pode apagar o plano de Deus. Pode ofuscar, apagar não, mas ofusca, não brilha. E a nossa desobediência pode fazer com que a gente recuse o chamado dele para nós. Mas Deus tem propósito na vida de todos vocês. Queria que a gente ficasse em pé para a gente orar, para que Deus cumpra tudo o que ele prometeu, todos os planos dele se cumpram em nossas vidas.